Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Moisés Ferreira da Cunha, que é professor da UFG e doutor em Controladoria e Contabilidade, e com a Cíntia Oliveira Elias, que é graduanda em Ciências Contábeis. Estamos falando de uma pesquisa da UFG que estuda a avaliação das empresas no estado de Goiás. Por que essas avaliações são importantes e como elas podem impactar na economia local? Acompanhe nossa reportagem. Uma das finalidades da pesquisa é agregar valor às empresas. No contexto de Goiás, torna possível mensurar quanto geram de lucro e de que forma movimentam a nossa economia. O consumidor, ele pode ser beneficiado mediante grandes parcerias que podem acontecer por causa de uma avaliação de empresas. Então hoje, por exemplo, eu tenho empresas que podem negociar entre si uma fusão, uma cisão, uma aquisição. E para isso elas precisam de um laudo de avaliação para determinar qual o valor daquelas empresas que estão se fundindo, por exemplo. O PIB de Goiás cresceu mais de 1 ponto percentual de 2013 para 2014 e o agronegócio representa mais de 30% do produto interno bruto do estado. O estudo da UFG propõe, inclusive, um replanejamento, que pode até resultar em redução de preços dos produtos aos consumidores, além do fortalecimento da economia local. A avaliação de empresas ela pode ser feita por diferentes técnicas, mas na pesquisa em si nós pretendemos avaliar pelo método do fluxo de caixa descontado e por múltiplos. O fluxo de caixa descontado ele faz uma projeção dos caixas que vão vir aí ao longo dos anos para a empresa e mensura, transforma isso num valor para aquela empresa. Então, mediante o que eu espero receber numa empresa daqui a vários anos, eu transformo isso em valor para alguém. E por múltiplos, quando você compara aquela empresa com outras empresas do mesmo segmento, num contexto comparável. Então, não apenas uma técnica é possível para determinar valor. Professor, continuando o nosso bate-papo, como é feita hoje a avaliação em Goiás dessas empresas sob o ponto de vista econômico-financeiro, né? Quais seriam as variáveis envolvidas nessa análise? Bom, essa avaliação realizada pelas empresas, nós já temos alguns indícios que são bem embrionárias. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma gestão muito voltada para o caixa da empresa, só que o caixa voltado no curto prazo. Ou seja, hoje as variáveis envolvidas na gestão nessas empresas são muito imediatistas, ou seja, é percebível que o gestor está preocupado, na maioria das situações, se tem ou não tem caixa naquele momento. Entendeu? Então, sobre o ponto de vista econômico, porque o caixa é um ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista econômico, ainda não se tem uma boa gestão nessas variáveis. Que aí as variáveis envolvidas seriam, por exemplo, o retorno dos investimentos e qual que seria, por exemplo, o custo de capital desses empresários. E isso nós não temos não temos percebido esta gestão nas empresas. Por que seria importante, Cíntia, a avaliação econômica financeira em um ambiente corporativo de modo geral? Bom, nosso principal objetivo com a pesquisa é justamente esse, poder oferecer um produto para os empresários para que auxiliem na gestão, de modo que ele possa perceber os pontos fortes, os pontos fracos, onde ele está criando valor, onde é que ele está deixando de criar valor, para a gente poder oferecer para esse empresário, de modo geral, uma forma dele poder melhorar o ambiente corporativo. Complementando o que a Cíntia disse, e principalmente ele verificar se a empresa está maximizando a riqueza, que é através da maximização do valor dela, né? E se a empresa está maximizando a riqueza, de um modo geral, toda a sociedade ganha com isso. Então esse é a grande finalidade. E pelos resultados apresentados até o momento, né, de acordo com a pesquisa, é possível afirmar que as empresas do agronegócio, por exemplo, estão em uma boa situação, estão estabilizadas? Bom, nesse ramo, que é um ramo relevante no nosso estado, nós percebemos que o agronegócio, devido até mesmo de ser um setor que tem muitos subsídios financeiros, né, vindo do governo, a gestão ela é deixada em segundo plano.
Então, pelas nossas observações até o momento, é um setor que ainda está faltando boa gestão em se tratando de valor da empresa. Já é possível dizer se esta avaliação que foi desenvolvida, ela influencia diretamente na superestimação ou subestimação do desempenho econômico-financeiro dessas empresas em questão? Sim. Já temos pesquisas realizadas que a finalidade traz o que nós chamamos, né, de uma linguagem técnica, o viés de avaliação. Então, se, por exemplo, um empresário tem a finalidade de vender a empresa, certo? Ele trata a avaliação através de premissas que possa reduzir o valor o máximo possível. Enquanto, se ele tem a finalidade na aquisição de empresas, ele trata as variáveis de forma que dê o maior valor possível. Professor, e as outras áreas que nós citamos, inclusive na reportagem, que são abrangidas pelo projeto, né? De que maneira elas estão, nós já falamos de agronegócio, então de que maneira essas outras áreas estão sendo avaliadas e a que conclusões se chega na pesquisa a respeito delas? Bom, nós percebemos que, por exemplo, a área de farmacoquímica, ela está, em relação às outras do projeto, ela está bem mais avançada na parte de gestão das variáveis econômico-financeiras, né, para fins de avaliação da empresa, né. Por parte dos pequenos e médios empresários, né, nós tivemos agora uma pesquisa publicada agora no EGEP, né, no Encontro Nacional de Gestão e Empreendedorismo de Pequenas Empresas, que foi realizada aqui em Goiânia, e nós apresentamos dois trabalhos, um deles falando, verificando a percepção desses pequenos e médios empresários nas variáveis de valor. E foi levantado e chegamos à conclusão que eles não têm essa percepção do conceito de valor. Eles ainda trabalham muito com o caixa que eles têm no dia a dia, ou seja, qual foi a entrada de dinheiro, né? E qual é a saída de dinheiro. E a diferença disso entre entrada e saída de dinheiro do caixa é o que eles têm como percepção do valor deles. Valor, essa palavra tem uma conotação diferente em diferentes casos. Você acabou de citar essa análise que os empresários fazem de acordo com o significado da palavra, né? Explica essa diferença para a gente compreender melhor o que é valor de caixa, então, e esse valor que é atribuído de acordo com essa análise que a gente acabou de dizer. Sim. Valor para fins de avaliação de empresas é a busca pelo valor justo, pelo valor fundamental. O que é isso, conceitualmente dizendo? Uma empresa, ela é vista no meio corporativo como uma unidade geradora de caixa. Porém, o que uma empresa vale hoje com esse conceito, né? Ela vale as expectativas esperadas de caixa futuro trazida a valor presente. Então, quando o empresário, um micro e pequeno empresário, pega um caixa hoje e tira do que entrou, o que é esperado sair, a sobra desse caixa, na maioria das situações, ele não pode ser, por exemplo, distribuído, ou seja, numa linguagem simples, ele não pode ser gasto pelo empresário, por achar que aquilo foi o que está sobrando, né? Ou seja, o valor desse caixa nesse momento, ele teria que dar para as expectativas futuras de crescimento, de novos investimentos e aí por diante, entendeu? Ok. Cíntia, conta para nós qual é o maior desafio, qual foi ou está sendo o maior desafio da pesquisa. Bom, diante de todo o tempo que nós estamos com esse projeto, eu posso falar por mim, pelo professor também, um dos maiores desafios é a questão do referencial teórico, que a gente não encontra muitas pesquisas sobre isso dentro do estado. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar também é a dificuldade das pessoas em aceitarem
ser objeto de estudo da pesquisa. Creio eu que um pouco pela cultura de não investir muito em pesquisa, alguns empresários acham que a gente vai lá para descobrir alguma coisa errada da empresa, então não tem muito essa cultura de entender que nós estamos indo lá para ajudar, para oferecer um produto ao Estado e oferecer um produto para o país também, que é você pesquisar e a gente crescer nessa área. Daqui a pouquinho a gente continua. Nós vamos tomar um rápido intervalo e em seguida continuamos com a nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como funciona fazer pesquisa na área de ciências contábeis na UFG. Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. A primeira ideia é de que a ciência beneficia a humanidade. Então veja bem, devemos à ciência os progressos na área de saúde, por exemplo. A cura do câncer, o controle da AIDS, as vacinas. Você tem aí uma gama enorme, né, de conhecimentos produzidos pela ciência que beneficiam a humanidade. No entanto, os interesses ligados à produção de conhecimento são da mais diversa ordem. Então você tem interesses econômicos, você tem interesses religiosos, você tem interesses sociais, você tem interesses acadêmicos que vão influenciar nessa produção do conhecimento. Por exemplo, a quem interessa a produção do conhecimento, do mapeamento do genoma humano? Interessa a todos, mas interessa também a indústria farmacêutica, que vai produzir, por exemplo, medicamentos que podem alterar o funcionamento, por exemplo, de um ou outro aspecto do comportamento do organismo humano. Então você tem aí um conjunto enorme de interesses. Nós temos que dizer o seguinte: a academia, para resguardar os interesses da humanidade, tem o hábito de publicar, ou seja, de tornar público o conhecimento que ela produz, através de periódicos e livros. Faz com que este conhecimento seja acessível a todas as pessoas que saibam ler. E mesmo as que não saibam ler e que tenham acesso a informações, por exemplo, através vamos dizer assim, do sistema consuetudinário. Através da imprensa, através da mídia, por exemplo, a televisão, por exemplo, ela divulga uma série de conhecimentos científicos que foram produzidos. Então, o interesse da ciência é um interesse extremamente contraditório. Tanto serve à acumulação de riqueza, quanto serve à libertação do homem.